Fala rapaziada, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né? Estejam felizes, positivados, né? Dentro da medida do possível, sejam, né? Aprontando todas, fofocando, se alimentando bem, dormindo bem, tá bom? Mas também estejam se organizando para os estudos, tá? Então vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas, os nossos temas, tá? A gente está falando sobre, né? Período de grande crise econômica. Né? Nas aulas, né, do bloco anterior, nós falamos sobre os fatores antecedentes, né, da crise de 29. Bacana, agora a gente vai entender, né, os efeitos da crise de 29, as consequências principais da crise de 29. Fazendo aquela analogia, né, recuperando aquela analogia que eu fiz para vocês, imaginem, né, que a crise de 29 é uma grande bomba. Tá legal? Bacana. E essa bomba, ela foi construída no mundo pós Primeira Guerra Mundial. Então essa foi a aula que eu dei para vocês, né? É o conjunto de vídeos que eu encaminhei para vocês na semana passada, certo? Agora a gente vai entender os efeitos, as consequências dessa explosão. Lembre-se sempre, né, que o epicentro dessa explosão foram os Estados Unidos, né, a principal economia, a economia mais forte, de maior influência, de maior impacto, né? Lembre-se que os capitais estadunidenses eram os grandes, né, financiadores da economia mundial, lembre-se disso. E, consequentemente, à medida que os Estados Unidos começam a apresentar, né, um processo de colapso econômico, há um processo de mundialização econômica. Então, essas consequências, né, guardando as devidas proporções, foram consequências planetárias, tá? Isso é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, tá bom? Há um processo de internacionalização crescente da crise, né, de 29, certo? Lembrem-se, né, de dois pontos importantes. Primeiro, a União Soviética. A União Soviética isolada desde a sua vitória, né, na sua guerra civil. Bacana, desde a formação da União Soviética em 22, ela é isolada numa política, né, orquestrada pelas grandes potências capitalistas de estrangularem economicamente a União Soviética, isolando-a e ao mesmo tempo praticando aquela política de cordão sanitário, evitando, né, um possível avanço do ideário socialista. E outro aspecto também importante, o Brasil. Né, o Brasil agroexportador, o Brasil grande dependente da sua exportação primária, tendo o café, né, como eixo principal, como agente principal, como sustentador principal da sua economia. O café representava, né, chegou a representar mais de 70% da exportação brasileira, da pauta, né, exportadora brasileira. No cenário de crise, os grandes mercados compradores do Brasil, Estados Unidos e Europa, num processo de crise muito significativa, passaram a progressivamente comprar menos café. E o Brasil aprofunda, né, uma crise política, né? Então a crise econômica, certo? A crise da agroexportação cafeeira aprofunda uma crise política que leva, inclusive, né, a um cenário de golpe. Né? Nós temos aí a liderança de Getúlio Vargas e Getúlio Vargas no poder liderando esse processo no Brasil. Ele vai dar novos rumos, né, à política econômica brasileira, ou seja, um momento de forte guinada, de forte transformação no Brasil, tá bom? O Brasil caminhando para uma lógica de forte intervenção do Estado, implementando um modelo um modelo urbano industrial, então uma transição entre aquela lógica agroexportadora e o modelo urbano industrial. Isso fica fácil de você entender a partir do momento que você começa a perceber que Getúlio Vargas queria modernizar o Brasil, e modernizar o Brasil para ele era a mesma coisa que industrializá-lo, né? Lembre-se que as principais potências da época eram potências industriais, então Vargas, né, vai criar todas essas bases necessárias para o advento industrial. Bacana? Então, esses dois pontos aí eu queria que você guardasse no seu coração. Achei importante, né, destacar novamente e retomá-lo para a gente iniciar retomá-los, né, para a gente iniciar a nossa discussão, tá bom? Gente, em termos das consequências econômicas, eu quero que você entenda que nós vamos ter um ciclo, né, uma bola de neve negativa. Percebam, né, que a derrocada econômica, um processo de desorganização produtiva, um processo, né, de estrangulamento econômico, uma redução dos investimentos, isso traz o quê? Cara, produtos encalhados, redução do preço das mercadorias, né? O mercado consumidor se retraindo, isso vai gerar um processo de perda inflacionária, inclusive das empresas. Então, progressivamente, essas empresas, né, vão tendo sua desvalorização nas bolsas de valores. Resultado: falências de bancos, falências de indústrias, falência, né, de grandes lojas ligadas ao comércio. Bacana?
Isso traz, né, a ruína de principalmente aquele pequeno e médio empresariado. Então vocês, embora grandes empresas quebrem, né, grandes empresas não têm condições, né, de resistir, mas vão ser principalmente as pequenas e as médias empresas que vão sofrer um processo a galope de destruição. Lembrem-se que são as pequenas e as médias empresas que geram emprego. Então nós vamos ter o quê? Um aumento do desemprego. E à medida que o aumento, né, do desemprego se dava, você diminuía ainda mais a capacidade de consumo. Com isso, né, diminuindo a capacidade de consumo, você gerava mais desemprego, mais falências, mais demissões e a pobreza aumentava. Então isso virava, né, uma bola de neve. Bacana? Então percebam isso. À medida que você aumenta o desemprego, você diminui a capacidade de consumo, você mantém os estoques altos, o preço das mercadorias cai, há uma desvalorização do preço das mercadorias e, consequentemente, uma redução do lucro. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero que você analise, certo? Gente, para o vídeo não ficar muito longo, né, muito extenso, eu vou cortá-lo aqui da mesma forma que eu fiz na semana passada, ao longo das explicações sobre os fatores. Tudo bem? Então, espero que esse primeiro ponto aqui, ó, essa primeira relação aqui que eu juntei, né, esses 4 pontos, que esteja, né, bem tranquilo, bem entendido na cabecinha de vocês. Mas qualquer dúvida, anotem aí e passem para frente essas dúvidas, né? Mandem por e-mail, mandem para mim pra gente tentar resolver. Bacana? Aqui, até o próximo vídeo. Grande abraço.